Logo após o descobrimento do Brasil em 1500, a coroa portuguesa começou a perceber que manter seu domínio sobre essas novas terras não seria tarefa fácil. O território brasileiro, vasto e repleto de recursos naturais, atraiu a cobiça de diversas nações europeias. Piratas e corsários ingleses, franceses e holandeses começaram a saquear as riquezas da terra recém-descoberta, colocando em risco os interesses portugueses. Diante dessa ameaça, a coroa se viu obrigada a agir rapidamente para assegurar a posse e controle das terras do Brasil. Era chegada a hora de colonizar e administrar o território de forma eficiente. Agora quero convidar você a embarcar comigo numa viagem no tempo para entender uma das estratégias adotadas por Portugal: a história das capitanias hereditárias. Em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, enfrentava uma grande preocupação: como proteger um território tão vasto e distante sem ter os recursos humanos e financeiros necessários para estabelecer uma presença sólida. A solução encontrada foi dividir o Brasil em grandes lotes de terras, chamadas de capitanias hereditárias. Essas capitanias eram imensas faixas de terra que se estendiam do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, um acordo firmado entre Portugal e Espanha em 1494. Que dividia o Novo Mundo entre as duas potências. Ao todo, o território brasileiro foi dividido em 15 capitanias, distribuídas ao longo da costa. Cada uma delas foi entregue a nobres ou pessoas de confiança do rei, que se tornavam donatários. Os donatários tinham um papel crucial. Além de serem responsáveis pela administração das terras, eles precisavam colonizar, proteger e desenvolver suas respectivas regiões. Eles eram os representantes da coroa em terras tão distantes, e cabia a eles a responsabilidade de estabelecer a presença portuguesa e garantir que as ameaças estrangeiras não prosperassem. Em troca de seus serviços, os donatários recebiam uma série de regalias. Além das vastas terras, eles tinham o direito de explorar as riquezas minerais e vegetais da região, como o pau-brasil, além de criar vilas e administrar a justiça. Um detalhe importante desse sistema era que essas terras seriam transmitidas de forma hereditária, ou seja, passariam de pai para filho, o que explica o nome capitanias hereditárias. No entanto, a implementação desse sistema não foi fácil. O Brasil era uma terra vasta e inexplorada, e os desafios eram muitos. A distância entre a colônia e Portugal era imensa, e a comunicação era lenta e precária. Os donatários precisavam lidar com a resistência das populações indígenas, que muitas vezes reagiam com violência à presença dos colonizadores. Além disso, os recursos disponíveis para a colonização eram escassos, e a extensão das capitanias dificultava ainda mais a administração eficaz. Apesar desses desafios, duas capitanias se destacaram por seu sucesso: Pernambuco, sob o comando de Duarte Coelho, e São Vicente, administrada por Martim Afonso de Souza. Essas duas capitanias prosperaram graças à produção de açúcar, que logo se tornou a principal fonte de riqueza da colônia. Pernambuco, com suas condições favoráveis para o cultivo da cana-de-açúcar, rapidamente se tornou um dos maiores polos econômicos do Brasil colonial. Martim Afonso de Souza, em São Vicente, também teve sucesso ao estabelecer engenhos de açúcar e atrair colonos para a região. Enquanto Pernambuco e São Vicente prosperavam, as outras capitanias enfrentavam grandes dificuldades. Muitos donatários falharam em desenvolver suas terras, seja pela falta de recursos, seja pela incapacidade de lidar com os desafios impostos pelo território e pelos indígenas. Ataques constantes, isolamento e a falta de apoio da coroa contribuíram para o fracasso de várias capitanias. O sistema das capitanias hereditárias, embora tenha durado apenas algumas décadas, deixou marcas profundas na história do Brasil. A distribuição desigual das terras e o controle hereditário criaram um sistema de poder local que perdurou por séculos, influenciando a forma como o território brasileiro seria dividido e administrado. Mesmo após o fracasso de várias capitanias, a ideia de poder concentrado nas mãos de poucos proprietários permaneceu viva no Brasil colonial e contribuiu para o surgimento das grandes propriedades rurais, que ainda hoje são uma característica marcante da geografia brasileira. Com o passar do tempo, a coroa portuguesa percebeu que o sistema das capitanias hereditárias não estava funcionando como esperado. Em 1549, o rei decidiu criar o Governo-Geral do Brasil, uma tentativa de centralizar a administração da colônia e corrigir os erros cometidos no sistema anterior.
O primeiro governador-geral, Tomé de Souza, foi enviado ao Brasil com a missão de fortalecer o controle da coroa sobre a colônia e garantir sua prosperidade. Salvador foi escolhida como a primeira capital do Brasil e a administração das capitanias passou a ser supervisionada diretamente pelo governo central. A criação do governo geral marcou o fim do sistema das capitanias hereditárias como principal forma de administração da colônia, mas as capitanias continuaram existindo de forma paralela. Ao longo dos séculos seguintes, muitas delas foram sendo incorporadas à administração direta da coroa, e o poder dos donatários foi diminuindo gradativamente. Hoje, ao olharmos para a história das capitanias hereditárias, podemos ver como esse sistema moldou a formação territorial e social do Brasil. A concentração de terras nas mãos de poucos e a dificuldade de governar um território tão vasto são desafios que continuam a ecoar na história do país. No entanto, também vemos como a tentativa de Portugal de colonizar e proteger suas posses no Novo Mundo deixou um legado de resistência e adaptação que moldaria a futura nação brasileira. E assim, encerramos nossa viagem através do tempo. A história das capitanias hereditárias é um capítulo fascinante da nossa história, repleto de desafios, conquistas e lições. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até a próxima viagem pela história.